Olá, Labers! Eu sou o Márcio Raskorski. E eu sou Taula Armentano. E esse é o Síndico Lab News, o seu jornal do mercado condominial. E essas são as notícias da edição dessa semana. Saúde mental do síndico. Entenda mais sobre a síndrome de burnout. Monitoramento em condomínios. Veja como deixar os empreendimentos mais seguros, mesmo à distância. Barulhos sexuais no condomínio. Como lidar com a situação que pode constranger a todos. A síndrome de burnout está cada vez mais presente e é comum em profissionais que dependam mais da sua performance, como quem? Como nós, síndicos, sempre sob pressão, sempre avaliados. E aí a gente foi conversar com síndicos que sofreram e ainda sofrem desse mal e também com uma profissional de saúde para explicar para a gente como a gente cai nesse buraco e como sair desse buraco. Então, vamos ver a matéria. O burnout é cada vez mais presente na realidade dos síndicos. Elis Rocha teve uma grande trajetória na sindicatura profissional. O burnout, porém, a fez trilhar outros caminhos. Eu saí da sindicatura, eu não trabalho mais com sindicatura, e eu saí nesse final desses 12 anos que trabalhei como síndica, né? Continuo na área de condomínios, mas numa outra área, e hoje eu já estou fazendo 15 anos nessa área de condomínios, né? Final do ano eu faço 16 anos já, mas não mais na fase não mais nessa etapa da sindicatura. E o meu cansaço, ele foi tamanho, ele foi tomando conta de mim, eu não soube lidar com isso, e também eu não sei se eu não conversei com as pessoas corretas, né? Busquei terapia, busquei todos os tratamentos médicos que eu precisei na época, mas é como eu falo, até a minha psicóloga, a que me faz a terapia, é uma pessoa que conhece de condomínios, então, assim, foi um tratamento que eu tive a oportunidade de ser diferenciado. Tive esse período do burnout, que é um cansaço assim, porque é uma sensação, o meu foi meio misturado também com um pouquinho de depressão, né? Porque eu tive uma tristeza muito profunda, um sentimento muito cinza de que eu não dava conta de fazer as coisas. E por mais que eu me esforçasse, por mais que eu terminasse as minhas tarefas, sempre tinha 35 tarefas brotando. Você termina 30 e brota 42. Então, assim, é uma sensação realmente de incompetência. Eu passei um período que eu meio que fui definhando, sabe? Então, assim, eu tive perda óssea dentária, eu precisei passar um ano com tratamento. Então, assim, embora conservada, eu já sou uma pessoa que está beirando aí o meio século, mas eu nunca tive uma cárie nos dentes. E, de repente, ter uma perda óssea é realmente algo relevante. E daí eu desenvolvi dermatite atópica e foi meio que em carreirinha. Então, primeiro veio a perda óssea, depois eu tive dermatite atópica. E eu passei a desenvolver, sem ter consciência, crises de ansiedade. Então, o coração acelera, você tem um medo irracional de alguma coisa, meio que você está prevendo, né? Qualquer coisa, mas você não sabe exatamente o que é. Você tem um suadouro, no meu caso, pelo menos, eu não sou médica, eu não posso falar o que eu passei. Você tem um suadouro muito ruim, e eu passei a ter isso com recorrência. Então, tinha isso, por exemplo, de dia dirigindo. Aí eu falei, meu Deus do céu, será possível que eu não vou poder mais dirigir? Como é isso? Aí foi que eu fui precisar de pedir ajuda. Jasiane Souza, também síndica profissional, conseguiu retornar à sindicatura depois de um episódio de burnout em 2018. Ela fez psicoterapia e se afastou por um período dos condomínios. Foi em 2018, né? Aí eu resolvi voltar para a faculdade, fazer direito na época. E eu peguei 2 condomínios que a gente fez a finalização dele e a entrega. E aí eu fiquei por um período como síndica na parte de implantação, né? E chegou um momento que até assim eu queria só dormir, então eu ia para a faculdade de manhã, chegava em casa, tinha dia que eu deitava às 11 horas da manhã, eu ia até 11 horas da noite. E quando meu telefone tocava, eu chorava, porque eu não conseguia escutar o telefone tocar, eu não conseguia. Corretor, para mim, eu olhava, eu falava assim, não, eles estão me sugando, eu não conseguia falar com ninguém. Então, assim, até para dirigir, eu tinha dificuldade. Então, eu quase sofri acidente também por causa disso, né, na Dutra. Fechei um carro sem querer e, quando eu vi, eu já estava num acostamento. Então, assim, uma síndrome de choro,
Eu não queria ver ninguém, eu não queria falar com ninguém. Aí comecei a emagrecer demais. Fui fazer todos os exames, os médicos não acharam nada na época, falaram que eu estava normal, né? Então, eu parei um pouco com a sindicância na época, entreguei os condomínios, falei, agora segue com algum síndico e tudo mais. E agora, em 2023, resolvi voltar de novo para a sindicância, né? Então, vai ser um teste para ver se realmente eu consegui superar isso tudo ou não. E aqui estou novamente fazendo a implantação de um condomínio. E assim, as pessoas hoje são muito imediatistas, então elas querem as coisas tudo para ontem. Elas não aguardam assim você responder tudo. Essa questão de hoje você ter o WhatsApp, por exemplo, eles acham que podem te mandar mensagem às 10 horas da noite, meia-noite, e você tem que responder. Antigamente não tinha isso, hoje não. Hoje eu acho que essa modernidade toda também traz esse tipo de doença. É importante saber entender quais são os sinais que o corpo dá quando está passando por um momento de estresse tão agudo. A psicóloga Vanessa Senatori explica sobre o tema e sobre como quem tem um papel de liderança pode ficar mais vulnerável ao burnout. Sintomas como cansaço, como insônias, como dores, tem as questões físicas, emocionais, né? Então, que levam a tanto um cansaço quanto físico, quanto emocional, a uma irritabilidade, quanto a questões fisiológicas, dores de estômago, dores de cabeça, doenças de pele, as rinites, as sinusites, as bronquites, as dermatites, né? Elas, por vezes, baixa imunidade, elas tendem a aparecer muito mais, a pessoa já tem uma tendência e ela fica mais suscetível a essas doenças. E isso vai acumulando, né? Porque ela vai baixando a imunidade, ela vai ficando muito mais suscetível às doenças, e isso vai causando cada vez mais sintomas que podem chegar a casos mais graves, como você citou mesmo dessa síndica que teve uma perda óssea. Imagina o quanto, né, que ela teve aí de baixa vitamina, né, porque é isso, né, de absorção adequada dos nutrientes da sua alimentação, que o sangue, né, que acho que é isso, né, o cálcio vai indo para o sangue e vai tendo essa perda óssea. E ela precisa desse medicamento para conter essa ansiedade e ajudá-la, a terapia vai ajudá-la a sair e compreender como estava esse comportamento dela e a mudar esse comportamento, porque ela tem uma nova perspectiva de rotina da vida dela. Então, com certeza ela vai ter que mudar a rotina dela, né? Se ela quiser melhorar, assim. É o que a gente fala, é a mudança de comportamento, porque ela foi acumulando uma maneira de comportamento, normalmente por um longo período, que isso também não é algo assim, acontece, uma semana dessa rotina já leva a isso. Normalmente é um processo longo que leva a esse estado de burnout. Né? Não é assim, às vezes as pessoas falam, porque aconteceu um trauma. Aí é um trauma, é algo específico. Márcio, sabe que isso é uma verdade no nosso meio. Realmente eu tenho ficado assustado quantas pessoas relatam que sofrem da síndrome e às vezes não falam até por medo de como as pessoas vão entender e encarar isso. A síndrome, ela, como foi bem dito, né, a gente é muito cobrado, extremamente vive sob pressão e no começo isso é um combustível, você nem percebe. Esse é o perigo. Você começa a entregar muito, tá ali na pilha no condomínio, mas de repente você começa a ter sintomas, irritabilidade, cansaço. Então, assim, uma dica que eu acho que nós que estamos também há muito tempo no mercado e eu tive a síndrome, então tomo muito cuidado com isso,
Não deixe de fazer o que você gosta, não deixe de curtir a sua família, não deixe de ter um esporte, de se alimentar bem, de ter uma boa noite de sono. Trabalhar é bom, mas viver bem e com saúde é melhor ainda. Então, para que você tenha alta performance, é importante também o tempo de descanso, né, Márcio? Você sabe, Taula, que eu, por ignorância, quando isso começou, eu achava que era frescura dos meus amigos, ou que talvez era alguma fraqueza, mas aí eu vi pessoas ao meu lado, que eu gosto muito, trancadas dentro de um quarto, chorando, sem saber o que fazer. Eu percebi a gravidade disso. Incrível que essa síndrome está ligada diretamente ao trabalho. Não é algo como uma depressão ou como aquela dupla personalidade que as pessoas têm. Não é nada disso. É ligado à pressão no trabalho. E óbvio, o síndico está suscetível a isso porque a gente é pressionado, cobrado, avaliado, às vezes massacrado o dia todo. E por que isso? Porque por mais que a gente faça, as pessoas não dão valor para o nosso trabalho. E aquilo vai causando uma frustração que vai se acumulando, acumulando. Quando a gente vai ver, a gente está num buraco e é difícil de sair, só com ajuda profissional e só com muita terapia e com a ajuda dos amigos também. Então, para não entrar nisso, segue a dica dos esportistas, campeões, medalhistas. Tem a produtividade, mas faz parte do treino para bons resultados o descanso. Percebeu o sinal de cansaço, irritabilidade, começou a esquecer as coisas, convívio familiar está diminuindo, sinal de que está precisando tomar cuidado com a saúde. E só para finalizar esse assunto, né, é o grande desafio da gente ter equilíbrio na vida. Trabalhar muito, conquistar as coisas, conquistar o sucesso, mas acima de tudo também ter prazer, ter descanso, ter uma boa alimentação, uma vida saudável. Quem achar a fórmula para isso vai evitar o burnout. É isso aí. Bom, e um assunto de muita preocupação nos condomínios é a segurança. Muitos síndicos têm optado por serviço de monitoramento remoto, o que pode ser uma ótima solução. Então entenda por que essa pode ser uma boa opção aí para o seu condomínio. A segurança é um dos maiores valores para quem mora em condomínio. Mesmo assim, a busca pela diminuição dos custos é uma realidade. O importante do monitoramento é você, através das imagens, ser preventivo. Você interpretar as imagens que podem levar a uma ocorrência. E ele interage para evitar que essa ocorrência seja efetiva. Então ele tem essa virtude de se antecipar à ocorrência identificando imagens. Aglomerações, pontos vulneráveis sempre suscitam a ele observação mais atenta. A tecnologia é uma coisa que veio não para substituir o homem, não substituir a presença física, mas ela veio para auxiliar. A tecnologia tem uma mutação muito rápida, né? Hoje você fala em câmera com inteligência artificial, daqui 2, 3, 4 meses vai ter uma coisa nova. Então ela trouxe e está agregando muita coisa. É um mote que não tem como ignorar. As empresas têm que ter essa tecnologia. A RS já vem trabalhando em cima disso há um tempo razoável. E com isso a gente vem aprimorando. Nós temos aqui 2 centrais, uma cuida bem de portaria remota, a segunda trata muito mais do aspecto segurança. Cada vez mais empreendimentos vêm optando por serviços de segurança remota, seja de portaria ou monitoramento. Como que vocês veem que os moradores, principalmente, vão se educando conforme mais tempo vai tendo o monitoramento da empresa? Você acha que eles conseguem perceber, é perceptível para o morador a sensação de segurança no condomínio? É perceptível e eles percebem na medida que a empresa atua. Tá? Então, a segurança é sensação. Tá? E eles vão percebendo quando a gente recebe um evento de um analítico de imagens que a gente manda uma retaguarda para o local. Quando o operador ele faz o contato com a portaria e fala assim, está tendo aglomeração aqui próximo, ou tem gente perambulando pelo perímetro, tudo isso chega no morador. Tá? E o síndico ele fica contente porque ele recebe esse retorno, esse feedback da nossa central, demonstrando que nós estamos agindo em cada evento que a gente recepciona através dessas imagens ou até mesmo através de sensores que a gente distribui nos projetos. Legal. Até uma coisa que a gente comentou anteriormente é a questão que o porteiro fica com a atenção dele muito focada
de fato na portaria, em às vezes receber algumas encomendas. O legal, acho, de um monitoramento, uma coisa que agrega muito valor, é a questão da verificação do perímetro todo do empreendimento ou não. Sim, sim. Cada condomínio tem a sua particularidade e os seus riscos, né? Um condomínio extenso, né, onde ele tem uma área muito ampla, horizontal, normalmente o maior risco está justamente no perímetro. Então é aonde que a gente toma maior cuidado. Em condomínios verticais, os principais riscos estão ali, obviamente, na área frontal, nos acessos. E aonde a gente também consegue diminuir a carga de preocupação e de tarefas ali do porteiro, atribuindo para ele outras funções que sejam exatamente cuidado, controle de acesso. Então, assim, exemplificando, as câmeras, ele já não precisa ficar ali o tempo todo olhando para as câmeras, ele pode ser provocado por eventos que chegam naquelas imagens e ele vai tratar justamente as exceções e não ali ficar como regra olhando todo aquele monte de câmera. Então a gente tem alguns detalhes de aplicação na portaria que ajuda, né, no dia a dia dele ali dentro. Esse RS Vigia, que são os postes, né, no entorno, e nele nós aplicamos a inteligência artificial que reporta para nós, para os operadores, e ali para cada evento que é reportado nós temos um protocolo para o operador atuar. São eventos de aglomeração, eventos de intrusão, eventos de motocicletas andando na calçada, carros na contramão, enfim, todos esses eventos atípicos, eles são reportados para dentro da central e são tratados pelos operadores. O operador, ele age de acordo com a movimentação e com o evento reportado, ele não fica aleatório olhando para um monte de imagem que passa alguns minutos, humanamente falando, ele já não está enxergando mais nada. Então ele é uma central de inteligência, ele age de acordo com o evento que ele recebe, e para cada evento tem um protocolo. A tecnologia ajuda, uma vez que permite aos condomínios maximizarem seus recursos, sem necessariamente envolver um funcionário no local. Hoje é uma tendência que veio para ficar no mercado, né? Principalmente na questão da segurança dos condomínios. O risco que o profissional físico fica exposto dentro de uma portaria, fragilidade mesmo que você tem, questão... O porteiro está ali para atender a portaria de pedestre, né, de visitante, o carro e tudo mais, e humanamente possível ele ter olhos para tudo isso. Essa tecnologia ela veio justamente para suprir essa deficiência que tínhamos no mercado. Então, a gente só vê que está vindo, cada vez mais aprimorando, obviamente, ter uma empresa séria, uma empresa que realmente trata o assunto como deve ser tratado, e para o síndico, ele tem as responsabilidades dele, né? Não basta ser síndico, a gente tem que conhecer legislação, a gente tem que saber da responsabilidade dele, principalmente. Então, assim, para o síndico passa a ser também mais uma tranquilidade. A portaria é ali para receber um visitante, para atender, orientar muitas vezes, é um entregador, acionar. Ele não faz a parte de vigilante, ele acaba... como você coloca numa portaria, o interfone, né, que comunica com as unidades, você tem o interfone que comunica com a área, e mais um monitor com 30 imagens ali. Quem consegue acompanhar? Ninguém. Aí vai acontecer? Obviamente que vai acontecer. Isso já está... ou se não acontecer agora, vai acontecer amanhã. E outra coisa, vai servir para quê? Só para você apurar depois o que ocorreu. Então você não tem o preventivo, né? Ali você só vai apurar o que aconteceu. Onde foi? Então por ali houve a fragilidade e tal. Tá, e aí o que você vai fazer para que não ocorra de novo? Nada. Você mantém aquela pessoa ali, colocando em risco a saúde do trabalhador. E como que os moradores entendem o valor desse serviço hoje nos condomínios onde você atua? No começo, tinha-se aquela coisa de que não vai funcionar. Sabe? Como alguém lá de longe vai monitorar tudo isso. Então, existia uma resistência, até porque aquele convívio, né? A pessoa quer continuar olhando para o porteiro, conversando com ele, perguntando, sabe? Aquela coisa toda. Só que, assim, tudo começou a se modernizar. E aí eles começaram a perceber que havia uma segurança maior a partir do momento que, muitas vezes, ele chegava no elevador, já tocava o interfone. A pessoa atendia, senhor João, tem encomenda para o senhor na portaria.
Quem viu isso? Quem comunicou? A portaria virtual. Então, assim, começou a mostrar um outro lado da segurança. E, obviamente, a empresa que você contrata, fazer ali um treinamento, expor para o morador como funciona. Então, tudo isso veio acarretando o quê? Uma resposta positiva nesse tipo de serviço. Bom, assistindo a matéria, né, Taula, a gente percebe que a tecnologia, de fato, é importantíssima, é crucial, custa caro, mas vale cada centavo. Só que não adianta nada se não tiver treinamento dos funcionários e principalmente conscientização dos moradores. Quantos prédios que eu já fui que investiram uma fortuna em tecnologia, em treinamento, e quem fragiliza tudo é o morador, que não quer perder a comodidade. E a gente sabe que comodidade não combina com segurança. Esse é o nosso desafio, educar as pessoas para protegê-las, né? Um tema super importante, mas como você bem disse, se o morador não fizer parte, não tiver bem alinhado com os procedimentos de segurança do condomínio, a tecnologia, o treinamento, toda essa atividade que o condomínio desenvolve, ela acaba ficando fragilizada. É isso aí. E agora, Taula, um assunto que ganhou noticiário essa semana foi um morador que foi exposto num grupo do WhatsApp, lá com os vizinhos dele, por conta do barulho sexual vindo da unidade dele. O rapaz se empolgou na hora de namorar e deu o que falar lá no condomínio. Pois é, Márcio, o morador foi sincerão nas respostas aos vizinhos. Confira. Ele foi sincerão, mas acho que ele passou um pouco da conta, né? Você sabe que ser sincerão, tratar esse assunto com bom humor, com leveza é importante, porque é de fato um assunto leve, porém, num clique, tem uma linha muito tênue entre o que é bom humor e o que é de fato constranger as pessoas. Porque imagina se no apartamento do lado tem uma criança, fica difícil de você explicar, uma pessoa de idade que talvez se incomode. Então ninguém quer que ele pare de namorar, ninguém quer que ele deixe de ser feliz, mas maneira, vai com moderação, continua namorando sem constranger os outros, no final dá tudo certo. E para quem está sofrendo com o barulho do vizinho mais empolgado, tem algumas dicas, né, Márcio? Que é um assunto, eu tenho muito isso em condomínios, bem na prática para te falar, e ser bem sincera também, e as pessoas às vezes se sentem até constrangidas de relatar no livro, de até abordar o síndico ou a síndica com um tema como esse. Então a dica é, tenta conversar primeiro com o vizinho, às vezes ele nem sabe que está fazendo muito barulho, que dá para ouvir do apartamento do lado, normalmente isso tende a resolver. Não resolveu? Aí sim pode envolver o síndico e o síndico vai te ajudar a sair dessa situação. Tem que lembrar, é bacana ser feliz, mas o outro também tem direito ao sossego e à boa vida também dentro da casa dele. Então tem que ter equilíbrio, né, Márcio? E a palavra é não constranger os outros. E só para finalizar esse assunto, eu também já tive casos práticos, a maioria absoluta sempre resolvido numa boa conversa, tranquila, a pessoa maneira, mas já tive caso também de parar na polícia. Porque o morador faz isso de propósito, ele se expõe, ele até abre a cortina para ver se alguém consegue enxergar, enfim, aí é outra esfera, aí já vai para o assédio, vai talvez até para outros crimes. Então, parece brincadeira, mas pode escalar para uma coisa muito mais séria. Sem dúvida. E Taula, antes da gente ir para a parte mais gostosa do nosso Síndico Lab News, que são as dicas culturais, a gente frisa aqui que o jornal é feito para você, síndico. Então a gente quer te ouvir, a gente quer que você mande suas dúvidas para a gente, suas críticas, suas ideias. E essa semana a gente recebeu boas perguntas e vamos responder aqui de supetão, sem combinar. Talvez a gente vai divergir nas respostas, mas esse é o espírito do Síndico Lab News. É isso mesmo, Márcio. Essa semana nós colocamos uma caixinha de pergunta lá no Instagram do Síndico Lab. E agora nós vamos responder as dúvidas da nossa audiência, como o Márcio disse, na surpresa. Boa. Vamos lá? Uma das dúvidas da nossa audiência foi um caso de vaga especial para PCD. O morador pode deixar o carro estacionado 24 horas por dia, mesmo tendo outros moradores que precisam utilizá-la? Bom, Taula, se tiver um único PCD no condomínio, eu não vejo tanto problema. Agora, se é uma vaga rotativa, que não só ele usa, mas outras pessoas com necessidade especial também usam, obviamente que ele só pode usar ali para embarque e desembarque, uma eventual carga e descarga, e depois tira o carro de lá, porque senão o endereço individual não pode sobrepor ao coletivo. Normalmente é exatamente assim, né? É uma vaga rotativa para embarque e desembarque. A ideia é atender a todos que tenham alguma necessidade especial. Então tem regra para isso, né? Normalmente hoje os condomínios têm regras
dos municípios que tem que, inclusive, atender uma quantidade de vagas de acordo com o limite de número ali de moradores. Então, é importante saber que, usualmente, é uma vaga de carga e descarga para PCDs. Agora, Taula, uma conscientização importante serve para os síndicos e para os moradores todos. Nós precisamos ter boa vontade com esse tema. Sabe, tem gente que não coloca o sapatinho do outro, que não tem empatia. Puxa vida, a pessoa já fica com uma dificuldade durante a vida inteira. Não vamos dificultar mais ainda a vida dele no condomínio. Tudo que a gente puder fazer para facilitar a vida dessas pessoas, a gente deve fazer. Concordo plenamente, Márcio. O papel do condomínio é tentar ajudar o coletivo e viver de uma maneira harmoniosa. É isso aí. Bom, e outra dúvida de quem nos assiste foi a seguinte: é possível gravar as imagens da piscina para identificar algum eventual dano ao patrimônio ali do condomínio, ou alguém que se porta mal? É possível gravar essas imagens sem disponibilizar para o porteiro ali assistir? Sem dúvida, é possível, né? É bem usual, inclusive em condomínio, que não pode é exatamente isso. Deixar disponível ali nas câmeras de monitoramento ou nas câmeras que ficam na portaria. Pode gravar, essas imagens têm que ficar protegidas e o síndico, de preferência, a pessoa que tem acesso às imagens ou alguém por ele determinado e que assim tenha essa função no condomínio. Boa, com acesso restrito. Aconteceu alguma coisa na piscina? Vamos lá resgatar essas imagens e aí sim assistir. Não é para deixar o filme da piscina ali passando. Não é um monitoramento ativo, não, né, Márcio? Não. Bom, pessoal, a gente adora esse momento com vocês. Continue enviando suas dúvidas, suas mensagens. Pode mandar crítica também. A gente está aqui para melhorar. Começamos isso há algumas semanas e estamos aprendendo. Está melhorando, né, Taula? É isso aí. É um prazer, como o Márcio disse, receber as perguntas de vocês, participação de vocês. É para isso que o jornal existe, né, Márcio? Só faz sentido se vocês estiverem aqui conosco e essa participação agora vai ser maravilhosa. Eu amei esse novo formato de vocês participarem enviando perguntas para nós. Então continuem, usem os canais, normalmente está no Instagram, na caixinha de perguntas. Sabe, Taula, que eu tô lá na Globo há 20 anos, né? E antes o jornal era numa bancada, todo mundo sentado e lendo as notícias, eventualmente comentando. E de uns anos para cá, o jornal virou interativo. Fica todo mundo de pé e os telespectadores vão mandando pergunta na hora ali pela rede social, o que é muito bacana. Então essa interatividade é o que faz sentido para o jornalismo hoje em dia. Muito legal. Muito bom contar com a sua participação. Continue mandando perguntas. Isso. Bom, e agora, Taula, é o momento favorito aqui nosso do Síndico Lab News, aquele em que a gente dá dica, né, de um bom restaurante, um bom filme, alguma coisa para a gente relaxar. A gente não cansa de falar. Tenha sucesso, invista na sua carreira, trabalha 12, 15 horas por dia, o tanto que você aguentar, mas se divirta também. Tenta equilibrar, lembra do assunto do burnout que a gente falou agora há pouco, tenta equilibrar trabalho com diversão para você conseguir viver em paz. É isso aí. E a minha dica dessa semana, Márcio, é muito legal, é para quem gosta de bons filmes. O Sesc está promovendo um festival com filmes que foram destaque em 2022, para quem quiser ver ou rever os melhores do ano. Tem Eduardo e Mônica, Elvis, Pantera Negra, diversas opções para todos os gostos. Já está na minha agenda. E você, Márcio, qual a dica dessa semana? Tem dica boa. Essa semana eu vou dar uma dica para quem quer gastar uma grana. Tirar o escorpião do bolso para fazer uma média com a patroa, com o marido. Eu levei minha mulher para jantar num restaurante incrível na Rua Oscar Freire, nos Jardins, chamado Tanite. A gente comeu super bem, uns drinks deliciosos, gastei uma bala, gastei uma grana. Tô com moral com ela até o mês que vem, chama Tanite. É um dos únicos restaurantes de São Paulo que tem uma estrela Michelin, que vale muito, né? E foi bem bacana, quem tiver com uma graninha sobrando, vai lá. Muito legal, uma dica boa para os maridos síndicos levarem as suas esposas, afinal de contas, né? A atividade é uma correria, vale a pena incluir a esposa em momentos bons para mostrar que o trabalho... E o inverso também, as síndicas levem os seus maridos. Uma dica boa, vou nesse restaurante, mas vou me preparar antes. E sabe o que eu achei legal, Taula? Que tem o restaurante, que é todo chique, e do lado tem o bar do restaurante. Então você chega lá, tem uma espera de 2 horas, você fica no bar, toma um drink, fica batendo papo, aí a moça te avisou, ó, livrou a mesa. Aí você sai do bar, e entra ali do ladinho no restaurante, você já tá com mais fome, e aí vai que vai, comida deliciosa. Muito boa dica. Pessoal, esse foi o Síndico Lab News, o seu jornal do mercado condominial. Muito obrigada pela sua audiência e até a semana que vem. Valeu, gente, por terem ficado conosco
É um prazer fazer esse jornal. Se inscreva no canal do Síndico Lab no YouTube e até a semana que vem. Valeu, Taula. Valeu, Márcio. Até a próxima. Tchau, tchau.